Hallelujah! Aleluia! Amen. It's my honor and delight to be here tonight. É uma grande honra estar aqui nessa noite. We've worshiped, Adoramos, we've praised, louvamos, we've given of our offering, demos as nossas ofertas, we prayed some more. oramos e louvamos um pouco mais. We've had like 4 preachers tonight. Já tivemos vários pregadores aqui I'm gonna just hoje. say a few things. I'm gonna get out of the way. E eu vou só falar umas poucas coisas e sair. How many came tonight expecting a move of the Holy Ghost? Quantos vieram esperando o mover do Espírito Santo? How many came here tonight expecting the Spirit of God to move? Quantos vieram esperando o mover de Deus se mover? If you came here tonight with the need, I'm telling you, the miracle worker is in the room. Se você veio aqui precisando de algo, aquele que realiza milagres está aqui nessa casa hoje. He is able to do exceeding and abundant, Ele é capaz de fazer muito mais além above all that we ask and think, daquilo que nós pedimos ou pensamos, according to the power that worketh in us. de acordo com o poder que opera em nós. Jesus is here. Jesus está aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. Clap your hands, all ye people. Batem palma todos os povos. Let's shout unto God. Celebrando a Deus. Hallelujah! Aleluia! I will bless the Lord at all times. Bendiz, ó minha alma, ao His Senhor. praise shall continually E o seu louvor está be in continuadamente my mouth. nos meus lábios. You want to know what attracts the glory of God? Você quer saber o que atrai a presença de Deus? It's young men and young women É aquele homem e aquela mulher that do not want the attention of que men, ele não está buscando a atenção de but outros they are homens, worshipers for an almighty God. mas eles estão adorando Deus verdadeiro e poderoso. Before I ever preach my first message, Antes de eu pregar minha primeira mensagem, you can find me in the altar worshiping God. você poderia me encontrar no altar louvando a Deus. And as a boy, I attracted the glory and the anointing of E God. como um jovem eu estou atraindo a glória e a unção do Deus Todo-Poderoso. God began to give me visions and dreams. Deus começa então a me dar sonhos e visões. God began to move in my life. Deus começa a se mover na minha vida. If I've learned anything in this E life, se eu aprendi qualquer coisa nessa vida, I want to be a worshiper. eu quero ser um adorador. You can worship your way through anything. Você pode adorar no meio de qualquer situação. You can dance your way through any trial. Você quer dançar, pode dançar em meio de qualquer problema. You can dance your way into the presence of God. Você pode entrar na presença do Deus verdadeiro. And where Jesus is, anything can Porque happen. onde Jesus está, tudo pode. Somebody praise Him. Alguém louve a Ele. Hallelujah. Hallelujah. I don't care if you think I'm a good preacher. Eu não me importo se você pensa se eu sou um bom pregador ou não. I don't care if I don't preach the message you want me to preach Eu não me tonight. importo se eu não vou pregar a mensagem que você quer que eu pregue I nessa am a noite. worshiper and a Eu praiser. sou um adorador e alguém que louva o Senhor. And you can't stop E me. você não pode me parar. The devil cannot stop O me. diabo não pode me parar. The opinions of man cannot stop As me. opiniões dos homens não podem me parar. Greater is He that is in me Porque maior é aquele que está em than mim he that is in the world. do que aquele que está no mundo. Hallelujah. Somebody tonight, Alguém nessa noite, you need to decide who you serve. você precisa decidir a quem você serve. There's a young person here tonight. Tem jovens aqui nessa noite. God has a calling on your life. Deus tem um chamado na sua vida. God has things He wants you to do. Deus tem coisas que Ele quer que você faça. But you've not taken that seriously Mas yet. você não está levando isso muito a sério ainda. You're flirting in between being a carnal person and a holy person. Você está flutuando entre a carnalidade e ser espiritual. Tonight you need to make up your mind. I'm going to serve the Lord. Mas hoje você precisa decidir: eu vou servir ao Senhor. Everything that I am, God's going to get it. Tudo que eu sou e eu tenho é para Ele. I will worship Him in spirit and in truth. Eu vou adorar Ele em espírito e em verdade. One more time, would you just lift up your hands? Mais uma vez, levante as suas mãos. Lift up your voice.
noite. Whatever you want to do in my life tonight, Seja o que o Senhor quiser fazer nessa noite. I'm available. Eu estou disponível. God, wherever you want me to go, Deus, onde o Senhor quer que eu vá, I will go. eu irei. Whatever in my life I need to lay down tonight, Tudo que eu preciso te entregar hoje à noite, I will lay it down tonight. eu vou entregar hoje à noite. You are the Lord, O Senhor é o and Deus. there is no other God beside Não you. há outro além de ti. You are the King of Kings and the Senhor Lord of dos Lords. reis e Senhor dos You're senhores. the Alpha and the És o Omega. Alfa e o Ômega. You're the beginning and the O end. princípio e o fim. The one who is to come. Aquele que é e o que há de vir. You're the Lion and the Lamb. O cordeiro e o leão. I praise you tonight Eu te adoro nessa noite. with my life. Com toda a minha vida. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. God, I lay down my desires Senhor, eu te tonight. entrego os meus desejos nessa noite. Here am I. Aqui eu estou. Have your way in me tonight. Faça a tua vontade em mim nessa noite. In Jesus' name. Em nome de Jesus. If you believe that, would you clap your Se hands você crê nisso, bata as suas to palmas. the Almighty God? Para o Deus Todo-Poderoso. Hallelujah. The book of John, chapter 4. Livro de João, capítulo 4. We'll go quickly to the word of the Lord. Nós vamos rápido à palavra de Deus. João, capítulo 4. John chapter 4, verse 10. João 4, 10. Oh, hallelujah. God's about to do something special in this room Deus tonight. está prestes a fazer algo especial aqui nessa noite. Something's about to shift in this nation. Algo está prestes a ser liberado nessa nação. Not because of the pastors, Não somente por causa dos pastores, because there's going to be some young people that get a made up mind tonight. mas porque tem alguns jovens que irão tomar decisões nessa noite. There's a young woman here tonight. You're going to get serious about the things of God. Tem talvez uma moça jovem aqui que vai começar a levar as coisas de Deus a sério. You're going to start winning souls for Jesus. Você começará a ganhar almas para Jesus. Because he that winneth souls is wise. Porque aquele que ganha alma é sábio. John chapter 4, verse 10. João 4 e 10. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceres o dom de Deus e a quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tirará dessa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, porque essa água fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Whosoever drinketh of this water that is in this well, Aquele que beber da água que está nesse poço, they will thirst again. eles terão sede novamente. But whosoever drinketh of the water Mas qualquer um que beber da água that I shall give him que eu der a ele, shall never thirst. nunca mais terá sede. Oh, hallelujah. I'm going to preach just for a little bit here tonight. Eu quero pregar aqui por alguns momentos nessa noite. Abundance available, Abundância disponível, yet not possessed. mas ainda não possuída. Abundance available, Abundância disponível, yet not possessed. mas ainda não possuída. One more time, would you just put your Bible down? Mais uma vez, deixe sua Bíblia ao banco. And together, would you lift up your hands Juntos vamos levantar as nossas mãos. and ask the Lord to speak to you tonight? Pedir para que o Senhor fale com você nessa noite. Jesus, I thank you for this opportunity Obrigado, Senhor, por essa to oportunidade preach your word to the people. de pregar a tua palavra ao povo. I pray tonight you'd open our understanding. Eu oro para que o Senhor abra o nosso entendimento. I take authority over every demonic force. Eu tomo autoridade contra forças demoníacas. I speak the name of Jesus in this room. Eu declaro o nome de Jesus nesta casa. I loose the gifts of the Spirit. Eu libero os dons espirituais. Let there be impartation
missions be accepted tonight. Que missões sejam aceitas nessa In noite. Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Oh, hallelujah. Abundance available. Abundância disponível. Abundance is available tonight. Abundância está disponível nessa noite. But the question is, Mas a pergunta é: will you possess it? você irá possuí-la? You may be seated in Jesus' name. Podemos assentar em nome de Jesus. The Amazon region A região amazônica has a great river, tem um rio grande, a big river, um rio bem grande, a powerful river. um rio poderoso. There are many animals that live in the river and around the river. Tem muitos animais que vivem dentro do rio e ao redor do rio. If you've ever heard me preach, you've heard me preach about the Amazon Se River. você já me viu pregar na última colheita, na primeira colheita que teve, eu preguei sobre o rio Amazonas. In order for the water to have gotten there at some point, E é a água de Deus que vem até certo ponto there had to be some floods and some rain to fall. para que encha aquele lugar. Precisa haver algum fluir de águas de outros lugares e chuva que caia. During the drought seasons, you see the river go down. Durante a seca, você nota que o rio ele começa a descer, baixar. But during the high seasons, the river will raise 15 and 20 feet. Mas durante a temporada de cheia, o rio ele sobe alguns metros. Some of you Indians might be from deep in the Amazon. Alguns de vocês aqui talvez nasceram desses lugares nas profundezas do Amazonas. In some areas, there are entire cities where they have to leave that area because it gets too dry. E tem algumas regiões que muitas vezes essas pessoas têm que sair delas por conta da seca. The people in the Amazon have lived off of the river. As pessoas do Amazonas, na verdade, elas vivem longe, fora do rio. Now, when the youth director was talking earlier, Quando o presidente nacional de jovens estava falando aqui, he made a statement about the Indians in the ele Amazon. falou sobre os índios do Amazonas. What he doesn't know is that I'm an Indian from America. Mas o que ele não sabe é que eu sou um índio dos Estados Unidos. Ayakui, I am Matthew Jones from the Yurok tribe. Eu sou Matthew Jones de Yurok Tribe, uma aldeia indígena. I come from a very powerful Native American family. Eu vim de uma família americana nativa muito poderosa. We too have a river. Nós tínhamos rio lá. It's a river called the Klamath River. O rio era chamado de Klema. Our people have lived around and from that river for thousands of years. O meu povo, os meus antepassados moram ao redor de rios por muito tempo já, milhares de anos. We have trees called the redwood tree. Nós temos árvores chamado red. These trees are wider than cars. Essas árvores elas são maiores do que carros, mais largas que carros. They reach higher than skyscraper buildings. Elas vão mais altas do que grandes prédios. We have trees so big that you can drive a car through them. Nós temos árvores tão grandes que você consegue passar um carro por dentro dela. This is where my people grew up. Esse lugar é onde o meu povo cresceu. They grew up depending on the river. Eles cresceram dependendo do rio. But my tribe doesn't believe that the Mother Earth is their God. Mas a minha tribo, ela não pertencia, não cria naquela mãe natureza. They believe that there was a great creator. Mas a minha família, ela crê que há um grande criador. They believe that somebody created all of this. Eles creem que alguém criou tudo isso. And He's given us responsibility in this earth. E Ele está nos dando responsabilidade nessa terra. When settlers moved to North America, Quando então nós nos movemos, quando os imigrantes foram à América do Norte, they came looking for a better land. eles vieram procurando por uma terra melhor. And they found one of the most beautiful lands in the world. E eles encontraram uma das terras mais lindas do mundo. And Northern California is the most beautiful place. O norte da Califórnia é um local lindo. You are right next to the ocean. Você está muito próximo do oceano. And you turn around and there's mountains everywhere. Você vira para o outro lado e você vê montanhas ali. Within 30 minutes you can be at the top of a mountain or you can be at the beach. E alguns minutos de carro você pode estar no topo da montanha ou na beira de uma praia. And where my people live on the river, E onde meu povo mora ali perto do rio, there is not a better place to fish ever. There's no better place to fish. não há melhor lugar para pescar do que aquele. But the
settlers came, Mas o problema é que quando a seca vem, as you go up the Klamath River, ou melhor, quando a cheia vem e o rio sobe até perto das montanhas, where the mouth where the river lets into the Pacific, os rios eles levam pelas montanhas em direção ao Pacífico. we are known for salmon fishing. Nós lembramos então, Salmon. We are known for salmon fishing. nós somos conhecidos como pescadores de salmão. The salmon will come in through the mouth, O salmão ele vem pela and they montanha will swim miles up the Klamath River. e ele então sobe nadando para cima das montanhas. They will pelo go rio. days and days up the river. O salmão ele nada há dias pelaquele rio em direção à montanha. The mothers will lay their eggs, As mães elas procriam ali, as fêmeas procriam ali and they die. e elas então morrem. The only purpose for their life O único propósito para a vida das mães daquele peixe do salmão is to reproduce. é reproduzir. And as settlers began to go up in the northern areas of the Klamath, Então aqueles pequenos peixes eles começam a subir em direção ao norte. they began to put dams that stop the natural flow of the river. Eles começam a construir as suas habitações ali, os seus locais que vivem, e aqueles locais eles param o fluxo do rio. They would go up further in the river. E muitas vezes eles vão ainda mais alto no rio. They would put another dam there that would stop the natural flow of the river. Constrói a sua habitação ali que para o fluxo natural do rio. What it has done over the last 30 and 40 years E o que é feito, o que aconteceu, o que foi feito durante 30 e 40 anos, has destroyed our river. tem destruído o nosso rio. What once was a great rushing river O que antes era um rio muito poderoso, has become barren in certain places. ele está se tornando fraco em alguns lugares. There are canyons where the river ran at one time. Tem passagens que os rios antes passavam, That there is no longer water there. que agora não existe mais água lá. This has destroyed the ecosystem. Isso está destruindo o sistema, o ecossistema. Because the salmon cannot go up far enough to lay eggs. Porque o salmão ele não pode ir mais longe para procriar. And it's destroyed the health of the river. E ele está destruindo a pureza, a saúde do rio. There's algae and there's diseases that have come into the river. Tem doenças, enfermidades que vêm do rio. Because somebody had a great idea, we're going to stop the flow of the river, Porque alguém teve uma ideia de construir algo dentro do rio, parando o fluxo dele. neglecting to acknowledge that if they stop it there, they're going to destroy it further down the river. Negligenciando o conhecimento de que se ele constrói algo dentro do rio, ele vai parar o fluxo natural dele. Their only point of the salmon women O único ponto da fêmea do salmão is to go out into the Pacific. é ir acima no Pacífico, Find somebody to partner with encontrar um lugar apropriado and then get pregnant e engravidar and then go back home to the river e voltar em direção ao rio novamente. and go as far up the river as they can go. E ela vai mais longe no rio quanto pode ir. The further they go up the river, Quanto mais longe do rio ela vai, the more chance they have of having children. a maior chance daqueles filhos nascerem. It's all about multiplication. Tudo se trata de multiplicação. It's all about pushing further, more fish into the river. Tudo se trata de fazer com que os peixes no rio eles cresçam. At one point, abundance was available. Em algum momento a abundância está disponível. When my cousins would fish in the river, they would make $30,000-$40,000 in 1 month. Mas os meus parentes, quando eles vão pescar lá, muitas vezes eles fazem 4, 5 mil dólares em um mês. They throw out those 100 by 40-foot nets. Eles jogam aquelas malhadeiras, aquelas redes de quilômetros de distância. And the salmon would rush into the net. E o salmão corre então para aquela malhadeira. The nets would be overflowing. A malhadeira fica pesada e The transbordando. men could barely get the nets back into the boat. É difícil trazer de novo essa malhadeira para dentro do barco. But for the last 15 years, Mas pelos últimos 50 anos, we've not been able to fish in our river nós não temos sido capazes de pescar no nosso because the rio. flow has been destroyed. Porque alguém construiu algo lá e que o fluxo foi destruído. Where once abundance existed, Onde antes existia abundância, now we can't even fish. agora nós não podemos nem pescar.
I've never got to go fishing. E eu nunca tive essa oportunidade de pescar com eles. I've never got to fish like I'm supposed to. Eu nunca pesquei como eu deveria. Because somebody destroyed my river. Porque alguém destruiu o meu rio. But thanks be to God. Mas eles destruíram, eles estão lidando com Deus. Us crazy Native Americans. Nós que somos nativos um pouco malucos. We said we're going to go fight in Congress. Nós então vamos encontrar algum lugar. We're going to go tell them we need our river back. Nós vamos dizer que queremos o nosso rio de volta. We need to tear down some of those dams that are stopping the Nós flow. precisamos destruir aquilo que eles construíram e pararam o fluxo. Over the last 40 years, Nos últimos 40 anos, different lawyers and representatives from our tribe diferentes juízes e representantes da nossa cidade, have sat in the halls of Congress. eles têm estado nos congressos nacionais ali, Letters after letters after letters. cartas após cartas, Hours after hours after hours. horas após horas de reunião, Prayers after prayers after prayers. a discussão e clamor atrás de clamor. And 2 years ago, E 2 anos atrás, the president, o presidente, the government, o governo, signed the papers that said we gotta tear those dams down. eles assinaram um papel para destruir aquilo que eles tinham construído dentro do rio. And we need to give the natives back what's E there. nós vamos fazer com que os nativos originais voltem para o rio. I'm talking about abundance is available, Eu estou pregando sobre abundância disponível, yet not possessed. mas ainda não possuída. Abundance is available, A abundância está disponível, yet it is not possessed. mas ainda não está possuída. They started tearing these dams down. Eles então começaram a destruir o que construíram ali dentro do rio. Talk about engineering and ingenuity. Falaram com engenheiros e sobre engenharia. Our tribe has spent millions and billions of dollars. O nosso povo está gastando bilhões e bilhões de dólares. And they send out construction crews and they tear down these E dams. eles começaram a ir naquelas construções e derrubar I elas. gotta ask you tonight, what dams in your river? Eu quero te perguntar que tipo de construção está dentro do seu rio. What's stopping the flow of the river in your O life? que está parando o fluxo do rio na sua vida? What negativity has creeped into your river? Qual negatividade está parando o seu rio? What bacteria is in your river Qual é a bactéria que está no seu rio? that's stopping you from winning Que souls? está te parando de ganhar almas? That's stopping you from living for Que God? está te parando de viver para Deus? That's holding you hostage? Que está te detendo de seguir em When there is frente? a world that's on its way to hell. Mas When there's a world that's on its way to hell. quando há um mundo que está caminhando em direção ao inferno, What is keeping you silent? o que está te mantendo em silêncio? What is keeping you stayed O down? que está te mantendo para baixo? Whatever it is tonight, you've got to get jurisdiction back over your river. Seja o que for, nessa noite você precisa possuir novamente o seu rio. Whatever's in me that's stopping the flow. Seja o que está parando o Take fluxo. it away from me, God. Tira de mim, Senhor. God, whatever's in my mindset Seja o que estiver na minha mente that hinders me from being used of God. que está me impedindo de ser usado por Deus. Whatever false ideologies are in my mind, Qualquer falsa ideologia na minha mente, remove them, God, remova, Senhor. so the river can flow. Então o rio pode fluir. So the river can flow. Então o rio pode fluir. So there can be multiplication. Então haverá multiplicação. So I can bear fruit in my life. Então eu posso gerar frutos na minha vida. Jesus looked at the disciples Jesus olhou para os who discípulos. were the best fishermen in their day. Ele era o melhor pescador no seu tempo. They were specialists. Eles eram especialistas. They had multiple boats. Eles tinham vários barcos. He looked at him and said, you are fishermen. Ele disse: você não é pescador de peixe, mas de You homens. fish for fish. Você hoje pesca por And pescar. I'm going to teach you to be a fisher of men. Mas eu vou te ensinar a como pescar homens. I'm talking to you young people Eu tonight. estou falando com você, jovem, nessa noite. You have abundance available. Você tem uma abundância disponível. You've got to experience some of the greatest moves of God that have been seen in this century. Você está experimentando um dos grandes moveres de Deus que tem sido visto nesse século. You have got to stand in stadiums and watch God fill 12,000 with the Holy Ghost. Você já esteve no estádio onde Deus encheu 12.000 com o Espírito Santo. You have watched the favor of God. Você tem andado no favor de You've Deus. got to see things
to see. Você viu coisas que outras pessoas não viram. And it would be really easy E foi muito fácil para você to ver. be able to just sit down and say, well, we had good moves of God. Mas às vezes você senta e diz, que mover de Deus bom nós We tivemos. used to catch a lot of fish. Ou pescamos bastante hoje. We've had great moves of God. Já tivemos grandes moveres de Deus. When Brother Demerchant was alive, it was just different. Quando o pastor Ben era vivo, era diferente. We're so thankful for what God did. Obrigado pelo que Deus fez. But I got to ask you, young people, Mas eu quero te perguntar, jovem. is there something more that you want from God? Tem algo mais que você quer de Deus? If all you do is celebrate what has already happened, Se tudo que você consegue fazer é celebrar o que já aconteceu, then Brother Benny Demerchant's death is in vain. então a morte do pastor Ben é em vão. Because he was a man with vision. Porque ele era um homem de visão. He's a man that wanted to win souls. Ele era um homem que queria ganhar almas. He didn't care how much money the church had. Ele não se importava quanto dinheiro a igreja tinha. He didn't care how much money it would cost him. Ele não se importava quanto ia custar para He ele. said, I'm going to go get some fish. Ele disse, eu vou pescar uns peixes. I'm going to go find somebody that's lost. Eu vou encontrar algum perdido.